Ele dispensa apresentação, tem estado sempre aqui conosco, nos estudos, trabalhando na divulgação da doutrina. E antes de nós iniciarmos a palestra, nós vamos ouvir um poema com a Jovenir. Ante o Natal, Maria Dolores. Ante o Natal, Senhor, nós te agradecemos o progresso da terra em resplendores, desde o mar e vasculhando as alturas imensas em que o homem contempla os mundos exteriores. Entretanto, perdoa-me se em prece tem os quadros infelizes que te apresento. As crianças sem lar sob o colo da noite e as mães vencidas pelo sofrimento. Os doentes que esperam um conforto que não vem e os corações cansados e infelizes que atravessam a vida sem ninguém. Os enfermos que aguardam o conforto de um lençol, os velhinhos que morrem nos escuros das calçadas, aguardando uma réstia de sol. Ensina-nos, Senhor, a buscar todos eles, os tutelados teus, nossos próprios irmãos, e para alcançá-los onde estejam, ensina-nos, Jesus, a unir nossas mãos. Natal, Feliz Natal, canta fraternal o coro de todas as igrejas. Bendito seja Deus que te enviou à terra, mestre do coração, louvado sejas. Feliz Natal, Feliz Natal. Boa noite a todos, que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações. Esse tema nós o elegemos para estudar na noite de hoje, porque realmente é um tema bastante importante. A depressão hoje, segundo a OMS, atinge mais de 360 milhões de pessoas no mundo. No ano até 2030, ela vai ser a causa mais incapacitante para o trabalho, a doença mais incapacitante para o trabalho, segundo a própria OMS. Os consultórios de psiquiatras, psicólogos, nunca tiveram tão cheios como estão hoje, principalmente depois que nós passamos essa fase da pandemia. Então é um assunto que realmente a gente precisa estudar, entender à luz do Espiritismo. Por que essa doença? Por que ela está acometendo tantas pessoas se nós estamos num processo de evolução? O que é que está acontecendo com essa vida moderna, que essa doença ela abate qualquer pessoa de qualquer classe social, seja homem, seja mulher, inclusive crianças. Então, por isso que nós elegemos esse tema aí para a gente estudar na noite de hoje. Antes de entrarmos propriamente dito no tema, eu vou só trazer algumas questões do Livro dos Espíritos que nos permite entender as atribulações da nossa vida, as vicissitudes que a gente atravessa na vida terrena, o porquê delas. Então, se a gente for lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec está perguntando ali o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que a gente precisa encarnar no mundo material? O que Deus está provendo com essa imposição da encarnação para os espíritos? Nós sabemos que todos os espíritos foram criados da mesma forma, simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, e esse conhecimento tem que ser adquirido, ele tem que ser conquistado. E aí Kardec está perguntando, bom, para que serve a encarnação? Será que esse conhecimento não poderia ser adquirido apenas na vida espiritual? Por que a gente precisa passar pela vida terrena para adquirir esse conhecimento? E os espíritos respondem aí, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, ou seja, simples e ignorantes, qual é o nosso propósito? Chegar à condição de espíritos puros, a perfeição. Para uns, a expiação, para outros, missão. Qual é a diferença? A expiação, meus irmãos, é quando a gente transgride a lei de Deus e a gente precisa reparar essa falta. Então a gente sofre por ter cometido essa infração e repara, se acerta com a lei. E já a missão, muitas vezes o espírito não tem nenhuma necessidade de expiar, não tem mais nenhuma
falta para acertar com a lei, mas às vezes ele tem provas para passar, e às vezes são espíritos mais evoluídos que reencarnam mais para puxar a evolução da humanidade, para fazer com que a humanidade evolua mais rapidamente através dos seus exemplos que eles deixam na história. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. O que seria isso? Sofrer todas as vicissitudes da vida corporal. Na verdade, para o espírito, a vida corpórea ela é um tanto difícil. Por quê? Porque o corpo para o espírito, ele limita as suas faculdades. Todas as faculdades que o espírito tem, quando ele está desprendido do corpo, ou seja, quando ele está na vida espiritual, na erraticidade, ele goza de uma capacidade muito maior de entendimento, de compreensão, do que mergulhado na carne. Então, o corpo para o espírito, ele impõe dores, sofrimentos, as doenças. Então, o que os espíritos aqui estão dizendo é que, para a gente chegar à perfeição, o espírito precisa passar pela experiência da carne e sofrer essas tribulações que a vida material nos oferece. Aí a gente fala assim, mas se eu estou sofrendo aqui, por que eu estou sofrendo? Será que Deus impõe as provas, Deus impõe o sofrimento para o homem? Ou Deus quer que a gente seja feliz? Deus quer a felicidade de todos, Ele não quer o sofrimento de ninguém. O sofrimento é criação do próprio homem. E essa criação, às vezes, decorre muitas vezes da imprevidência do próprio homem. Então, na verdade, quando a gente está mergulhado na vida terrena e está passando por problema, na grande maioria das vezes, nós que escolhemos esse gênero de prova que a gente ia passar aqui. Isso está confirmado pelos Espíritos na questão 258. Quando na erraticidade, a erraticidade é um intervalo entre uma encarnação e outra, quando a gente ainda está no mundo espiritual. Antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Olha lá, ele está lá na erraticidade, ele já sabe quando ele for reencarnar o que vai lhe aguardar nessa experiência terrena? O que lhe espera? Ele próprio escolhe o gênero de prova por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, o que acontece? Quando a gente desencarna, volta à vida espiritual, normalmente o espírito passa por um momento de perturbação, que é esse transe da morte. Até ele se descobrir no mundo espiritual de novo, ele passa por um transe. Esse transe ele pode demorar pouco tempo, muito tempo, de acordo com a evolução e a materialização desse espírito. Mas quando ele recobra a sua consciência, a sua individualidade, o que ele faz? Ele começa a analisar como foi a sua última encarnação. O que ele acertou, o que ele errou. E ele começa, então, a planejar a sua próxima reencarnação. Olha, aquele gênero de prova que eu me submeti na última encarnação, eu precisava deixar de ser egoísta, eu precisava ser mais generoso. Mas isso eu consegui, isso não consegui. Bom, então o que eu vou precisar para o meu próximo desafio terreno? Porque a tendência é a perfeição. O que ele vai? Então ele começa a planejar, mas para isso ele não faz esse planejamento sozinho. Ele conta ainda com o concurso dos bons espíritos. E o que ele almeja? Ele sempre está almejando a felicidade. Nós reencarnamos sempre almejando a nossa felicidade. Porque quando a gente volta ao plano espiritual, normalmente a gente é orientado por espíritos que não são superiores. E esses espíritos são mais felizes. E aí a gente fala, mas você é mais feliz? Eu queria ser feliz como você é. O que eu faço? Então, eles nos ajudam a programar a nossa reencarnação. E a gente escolhe o gênero de provas que a gente precisa passar aqui na Terra. Isso nos mostra que Deus não castiga ninguém. O gênero de prova que a gente estiver passando aqui, por mais sofrimento que a gente esteja exposto, isso não é castigo de Deus. E muitas vezes é escolha nossa. Mas você quer dizer então que eu escolhi passar por uma prova da miséria, não ter nem o que comer, que eu escolhi ter um câncer, que eu escolhi perder um ente querido? Muitas vezes a gente escolheu. E por quê? Porque a gente, na vida espiritual, com a visão mais alargada, sem o corpo para obnubilar as nossas visões,
a gente consegue ter uma visão mais ampla daquilo que é preciso para a nossa evolução. A gente consegue enxergar melhor isso. Então, muitas vezes, a gente pede mesmo esse gênero de prova, porque é isso que vai nos levar à perfeição, à felicidade. Então, olha lá. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem. Então, na verdade, o que nós estamos passando aqui é consequência dos nossos próprios atos decorrente do nosso livre-arbítrio. Só que existe uma leizinha lá de Deus que é imutável, que se chama lei de ação e reação, ou causa e efeito. E essa lei, ela não vai se modificar ao sabor dos nossos interesses, e nós vamos, inelutavelmente, que nos submeter a ela segundo aquilo que a gente faz. Se a gente, como diz o Rodolfo Nogueira, se você está no espinheiro é porque você não plantou flores. Então, nós somos consequência dos nossos próprios atos. O que a gente sofre, não existe para nós, doutrina espírita, um Deus vingativo, um Deus mau. Ao contrário, nós acreditamos num Deus soberanamente justo e bom. Ou seja, nada de injusto ou de mal pode proceder de Deus. Tá? Então, isso é muito importante para a gente compreender a condição que a gente se encontra aqui na Terra, e por mais difícil que ela seja, isso é consequência da nossa própria imprevidência. E aí nós vamos falar o seguinte, tá bom, o espírito que escolhe a prova, o gênero de prova, o que ele faz? O que ele leva em conta para escolher esse gênero de prova? Qual o critério que ele adota para escolher esse gênero de prova? Então, olha lá, ele escolhe as que podem lhe servir, as que lhe podem servir de expiação segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar ainda mais rapidamente. Então ele olha para dentro de si, vê os seus erros, os seus defeitos, e fala, bom, esse gênero de prova vai me fazer adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros, experimentar as tentações, do que a gente sempre está buscando, mas é tentação, olha lá, da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e o mau emprego que lhes pode dar e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Então, isso é um gênero de provas que o espírito vai passar, ele vai escolher conforme a necessidade que ele tem para se depurar. Ele conhece as suas faltas, os seus vícios, e fala, olha, para eu vencer esse vício, para vencer essa falta, para eu me acertar, eu preciso passar por esse gênero de prova. E ele mergulha com esse propósito, tá? E aí, olha que interessante. Essa pergunta eu acho ela fantástica. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Então, olha só, ele agora planejou, o gênero de prova dele, precisamos da encarnação para chegar à perfeição, e agora está na hora derradeira. Bom, agora você vai mergulhar na carne, você vai encarnar. E olha que coisa fantástica. O Kardec está perguntando, é mais fácil nascer ou morrer? Para o espírito é melhor, é mais difícil nascer ou morrer? E a gente pensa que é a morte que acaba com tudo, que é a morte que vai separar as criaturas. A gente não conseguiu enxergar a morte ainda como libertação. A gente sofre com a morte porque a gente pensa que a morte ainda é destruição. Mas olha aqui os espíritos estão falando. Muito maior e, sobretudo, mais longa. Ou seja, encarnar, a perturbação dele é muito maior e mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, ele entra para ela. Ou seja, olha só que interessante. A gente planeja um gênero de provas que a gente vai passar, vai lá, planeja a nossa reencarnação, e agora está na hora da gente dar o testemunho. E quando o espírito encarna, ele, entre aspas, ele está indo para a guerra. Ele não sabe se ele vai sair vencedor ou não. Quando ele desencarna, ele está voltando para casa, ele já passou pela guerra. Pode ter tido as vitórias ou não. Então, para o espírito, é mais tranquilo retornar do que vir, porque vir é o desafio. Será que ele vai conseguir cumprir aquilo que ele planejou? E muitas vezes a gente não consegue.
e não consegue por causa da influência da vida material. Muitos espíritos retornam frustrados à vida espiritual por não ter conseguido cumprir aquela encarnação, o projeto de encarnação que ele fez antes de reencarnar. Mas isso depende de nós. O nosso futuro é aquilo que a gente fizer do nosso hoje, agora. Bom, feita essa breve digressão, nós vamos agora entrar no tema propriamente dito, que é a depressão. O que é depressão? Porque muita gente fala, depressão é preguiça, depressão é tristeza, depressão é falta de vontade, depressão é ociosidade. Nada disso é depressão. A depressão é um pouco diferente, tá? Ela tem a ver com tristeza? Tem, mas não é essa tristeza normal que às vezes a gente tem. Quem na vida nunca teve um momento de tristeza? Todos nós temos, é um sentimento que a gente tem e ele é necessário. Mas ele é sempre, passageiro. Passageiro, é um momento que a gente tem. Como a gente tem os momentos de alegria também, que são passageiros, essa variação, alegria, tristeza que a gente tem, isso é normal. A gente só não pode ter aquela variação muito intensa, ou seja, para a alegria, ou seja, para a tristeza também. Mas essa, dentro desse gráfico aqui, ela praticamente é normal. Mas vamos lá ver, então, o que é a depressão. Isso aqui a gente está falando não na visão espírita, mas na visão terrena mesmo, da medicina. A depressão pode ser conceituada como uma alteração do estado de humor, uma tristeza intensa, um abatimento profundo, com desinteresse pelas coisas. Ou seja, alteração do estado de humor. Tá bom, alteração do estado de humor a gente tem também, diariamente. Uma hora você está mais paciencioso, outra hora você está mais irritado. Mas essa alteração do estado de humor é uma alteração profunda, em que a criatura demonstra uma irritação quase que permanente. Nada satisfaz a criatura. Essa tristeza intensa é uma tristeza muito forte, normalmente ela não sabe a causa dessa tristeza. Ontem eu estava assistindo algumas palestras sobre isso, de alguns eminentes oradores espíritas, e teve um que estava falando assim, ele é médico no Rio Grande do Sul, ele fala que normalmente ele atende muitos depressivos, que eles sentem um vazio existencial, que não é nem tristeza, é um vazio existencial. Fala, eu não sei, parece que a vida não tem muito sentido para mim. Então, quando a gente fala nessa tristeza intensa, ela não deve ser só intensa, mas ela deve ser prolongada. E normalmente os médicos têm dito que essa tristeza que durar mais de 2 semanas, essa intensa, profunda, já é hora de procurar recurso, porque já é um sinal de depressão. Abatimento profundo, não tem nada na vida mais que dá prazer, não tem vontade de fazer nada, quer ficar isolado, escondida do mundo. Desinteresse pelas coisas. Tudo perde a graça, o mundo perde o colorido, fica cinza. Viver é uma tarefa difícil, ou seja, acordar, levantar, fazer aquelas mesmas coisas que fazia, passa a ser pesado, Ideias fixas e pessimistas. Em regra, esses são os sentimentos que dominam a criatura depressiva. Aí a gente divide a depressão em 3 formas. A primeira seria a depressão reativa. Essa depressão, na verdade, ela ocorre porque ela depende de um fator externo desencadeante. Geralmente são perdas de entes queridos, frustrações, a gente tinha um sonho e não conseguiu realizar, separação, esse tipo de coisa que nos leva a uma tristeza. Então, ela é reativa por quê? Ela é uma reação a uma causa exterior que me frustrou e eu estou sofrendo. A depressão secundária a doenças orgânicas. Então, olha lá, depois de um acidente vascular cerebral, de um tumor cerebral, de umas doenças da tireoide, etc., muitas vezes a criatura pode apresentar um quadro de depressão. E essa é endógena, que é uma deficiência dos neurotransmissores. Deficiência na serotonina, que é um hormônio que nos dá humor, ansiedade, sono, e da dopamina, que é o prazer e motivação. Quando se desregula isso, na verdade, a criatura também pode entrar num quadro de depressão. Bom, os sintomas da depressão, vamos lá. Humor depressivo e irritabilidade, ansiedade e angústia, desânimo, cansaço fácil, desinteresse, falta de motivação e apatia, incapacidade de sentir alegria e prazer em atividades anteriormente consideradas agradáveis.
A criatura gostava demais de fazer determinada coisa, agora ela não quer mais, não gosta, não tem mais prazer. Sentimentos de medo, e é um medo sem motivo. Insegurança, a criatura não tem mais certeza do que ela faz, está certo, se está errado, ela está sempre insegura. Desesperança, ou seja, a criatura entra num quadro que realmente é bastante difícil. Pessimismo, ideias frequentes e desproporcionais de culpa, baixa autoestima, sensação de falta de sentido na vida. Então, esses quadros aí, eles levam à depressão. Agora vamos ver a visão espírita da depressão. Olha só, a depressão está frequentemente associada a 2 sentimentos básicos. A tristeza, que tem que ser profunda e prolongada, e culpa degenerada em remorso. O que será que essa tal de culpa degenerada em remorso? O que acontece quando a gente chega num grau de evolução e a gente começa a pensar sobre os atos que a gente praticou? Muitas vezes a gente tem consciência dos erros que a gente cometeu. Por que eu estou falando de um determinado grau de evolução? Porque tem muita criatura que erra e determinado grau de evolução que ela se encontra, ela não tem nem consciência de que ela está errando. Mas quanto mais a criatura vai evoluindo, mais ela tem consciência dos seus erros. E quando ela erra, você tem 2 situações que podem ocorrer. A primeira é a seguinte: eu errei, tá bom, errei. Tenho consciência de que eu errei, ou seja, já estou num grau que me permite saber que o que eu fiz foi errado. Eu me arrependo. Poxa vida, não devia ter feito aquilo, eu não devia ter falado dessa forma, eu fui rude com uma pessoa amiga, querida. Tá bom, eu tenho a consciência que eu fui rude, errei, tenho a consciência, me arrependi. Isso me dá uma certa tristeza, porque é um mal que saiu de mim mesmo. E eu vou fazer o quê depois? Reparação, ou seja, vou lá me desculpar com a criatura que eu errei, vou procurar, reparar esse erro, me acertar e pronto. Isso é o que se espera de uma situação comum. Só que tem criaturas que têm consciência do erro, têm consciência, mas essa culpa aí, ela não sai de dentro da criatura. E ela fica remoendo aquilo. Ela não se permite perdoar-se dos seus erros. E ela fica sofrendo por aquilo que ela errou. E aí isso cai no quê? Num remorso, numa ideia fixa. Então aquilo, ela não consegue entender. Olha, eu sou humano, eu posso errar, eu vou me desculpar, eu vou reparar. Não, ela fica naquela ideia fixa. Nossa, eu errei, aquilo fica carcomendo a criatura, porque na verdade é um remorso que ela fica carregando de si. E o que é o remorso? É aquela coisa que fica nos perturbando o tempo inteiro, porque nós estamos culpados de uma coisa que nós fizemos. Mas quem que não erra? Quem de nós está isento aos erros? Então nós precisamos ter consciência que se a gente erra, nós temos que nos permitir errar. Ninguém vai passar pela vida e vai só acertar. Quantas vezes a gente conversa com uma pessoa mais velha e fala assim, eu estou arrependido, eu estou com remorso do que eu fiz. Eu devia ter feito tudo diferente. Espera aí, o que você fez anteriormente era dentro da condição que você tinha de entendimento da vida. É óbvio que era muito gostoso se eu tivesse 18 anos com a experiência que eu tenho hoje. Mas eu não tinha. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha uma outra visão totalmente distorcida da vida. Agora, aos 60 anos, eu tenho uma visão muito mais realista da vida. Então, isso é natural. Por quê? Porque eu fui aprendendo com as minhas experiências. Então, a criatura que ela tem que se dar o direito de saber que ela pode errar, que ninguém é perfeito, que todos nós somos filhos de Deus e vamos errar. E aí a gente tem que tirar as experiências dos nossos erros. Procurar não ficar reincidindo nos nossos erros, continuar errando e achando que está tudo certo, que o bem e o mal pode conviver ao lado naturalmente. Ou seja, a criatura precisa entender que ela erra, mas ela precisa procurar cada vez mais evoluir e se libertando paulatinamente dos seus vícios, dos seus erros. Mesmo porque também não há progresso que se faça per salto. Os espíritos usam essa expressão, ou seja, por salto. Ninguém pula de uma classe aqui para outra mais elevada do dia para a noite. Todos nós precisamos do nosso tempo para assimilar os nossos conhecimentos, nos libertando paulatinamente da influência da vida material e nos melhorando cada dia. Então, se a criatura tiver essa consciência aqui de que ela pode errar, que ela tem essa
consciência arrepende e vai partir para a reparação, a nossa vida fica melhor. Porque, Douglas, mas eu não tenho mais como reparar essa falta, porque essa criatura eu não sei mais onde mora, ela não sei mais onde encontrar, mas tudo bem. Se eu não posso reparar, não posso fazer o bem para aquele que eu fiz o mal, faça para outro. Ele vai ter o mesmo efeito. Faça para outro. Mas o importante é isso, é dar-se a oportunidade de reconhecer seu erro, arrepender e buscar essa reparação. Quando a gente faz isso daqui, e essa culpa fica nos carcomendo dia e noite, a gente não tem sossego, não tem tranquilidade, aí isso obviamente vira um remorso. E daí para frente, meu amigo, para virar uma depressão, não é nada difícil, né? Então, essa consciência do erro cometido a gente tem que ter, mas buscar sempre reparar a falta que a gente comete e não ficar envolvido nesse círculo de remorso que não nos leva a nada. Bom, e aí como é que a gente faz? Eu não quero ter depressão, eu já tive amigos, parentes, vizinhos que sofreram de depressão, eu vi que é um sofrimento verdadeiro e eu quero me guardar de ter depressão. Eu não quero sofrer com depressão. O que eu faço? Aí a gente tem alguns principais fatores de risco, e a gente, olhando os fatores de risco, a gente automaticamente vai ver como se pode se prevenir da depressão. Então, quais são os maiores fatores de risco da depressão? Ao mesmo tempo em que o homem cresce em intelectualidade, ele se distancia da moralidade. A gente estava conversando agora, você estava me falando, não é? Que nós estamos passando num momento de tribulação da vida que a gente fala, será que nós crescemos em moralidade ou decrescemos em moralidade? Porque a gente pega do tempo que a gente, há 20, 30 anos aí, a gente vê como que é a sociedade, vê como a sociedade é hoje, como ela está permissiva com coisas que não se permitia antigamente, a gente fica pensando, será que nós crescemos ou decrescemos em moralidade? E à primeira vista, parece que a gente está recuando, mas eu ainda quero acreditar que a gente está crescendo em moralidade. Por quê? Na verdade, a gente tem uma falsa ideia de que a gente está decrescendo. Por quê? Porque o mal, ele chama muito mais a atenção do que o bem. O mal dá muito mais ibope do que o bem. Pode pegar os veículos de comunicação, o que eles preferem divulgar? Lá no Divaldinho, na Casa Espírita, agora fizeram uma cesta de Natal que está cheia e vão entregar para as crianças do projeto. Vocês viram alguma vez a imprensa divulgar isso? Não vai divulgar. Mas é um acidente ali, uma morte ali, um assassinato. Isso aí é o que dá. Então, a imprensa acaba divulgando aquilo que o povo gosta mais de ouvir. Mas isso eu quero ainda acreditar que não é sinal que a gente não esteja progredindo. A lei do progresso é a lei de Deus, está aí no Livro dos Espíritos, e que, obviamente, a humanidade poderia progredir de forma mais rápida? Claro. E quando a gente fala humanidade, a gente fica falando de coisa abstrata, como se fosse humanidade uma coisa que estivesse distante de nós. Mas a humanidade nada mais é do que o conjunto de todos nós, o conjunto dessas individualidades. Então, quando a gente fala da humanidade, a humanidade poderia progredir mais rapidamente? Claro, se os seus indivíduos progredissem mais rapidamente. E nós estamos dentro desse grupo dos indivíduos. Então, quando a gente fala da humanidade, tem que olhar para dentro de nós mesmos. Nós estamos evoluindo mais rapidamente também? Nós estamos fazendo os nossos esforços? Porque falar da humanidade como uma coisa abstrata e distante também não dá. Mas, tudo bem, aqui os Espíritos estão falando, se a gente se distancia da moralidade, obviamente que a gente vai estar muito mais afeto a sofrer os quadros de depressão. O homem atual quer viver de tal modo que não tem limites para alcançar a realização de seus sonhos e desejos. Assim, relega a segundo plano os valores morais e espirituais e exalta cada vez mais os valores materiais, sensuais e transitórios. Olha lá, materiais, sensuais e transitórios. Então, o que está tendo mais valor na vida atual? É o ser ou é o ter? Né? E a gente percebe que, muitas vezes, é o ter. E aí a criatura... Hoje, eu estava até falando isso, parece que essa juventude está assim. Eu quero feitos extraordinários sem esforço algum. Isso não acontece em nada na nossa vida. Se eu quero feitos extraordinários, eu tenho que fazer esforços extraordinários. Mas se está buscando a porta larga, né? A conseguir sucesso sem fazer esforço, né? Então, isso não vai dar certo mesmo, né? E quando a gente relegar os valores morais e espirituais pelos valores materiais, a gente vai sofrer.
Dedica-se mais atenção ao que é fugidio, ilusório e efêmero, do que ao que é definitivo e duradouro. O que é definitivo e duradouro? As conquistas e as virtudes que a gente tiver para a nossa alma, né? Consumo desenfreado de cigarro, álcool, drogas, né? Outro dia eu estava conversando com o juiz da vara criminal de Votuporanga, ele está falando assim, 80% dos processos criminais que tem aqui na vara criminal decorrem do tráfico de drogas. Então, nunca se viu tamanho consumo de droga, e não é no Brasil, a gente fala no mundo, né? O álcool, né? O álcool é uma droga liberada, a sociedade aceita. A sexualidade tomando caminhos bestiais, o homem trocando o sentimento das uniões respeitosas e dignas entre as pessoas por ilhas de prazer e loucuras. Olha só, no Brasil, nos últimos 10 anos, o índice de divórcio cresceu em mais de 160%. As famílias desfacelando-se, né? E a gente achando que isso está normal. As famílias se desfacelando com índices de divórcios nunca antes vistos e não cumprindo seu papel de educar e criar caracteres positivos em seus filhos, produzindo com isso criaturas desequilibradas, omissas e perigosas. Gente, o papel da família é missão, é educação, criar caracteres. E o que se faz? Não estou dizendo que todo mundo faz, mas o que a gente tem assistido muito hoje em dia é a terceirização. Põe a criatura no mundo e quer terceirizar. Eu posso terceirizar o ensino, mas a educação não dá para terceirizar. A escola pode até ajudar na educação, mas a educação vem do berço, vem do lar, é compromisso dos pais. Criar esses bons caracteres nos filhos. E aí a gente não vê isso acontecer, mais tarde, esse tipo de adulto que é perdido, quem sofre? Ele e a família, que desdenhou dessa missão, que quis livremente assumir. Assumiu livremente. Um dia eu estava conversando com o diretor de uma escola, e ele estava falando para mim que tinha um menino de 7 anos lá na escola dele, e que estava dando um trabalho, e já não era a primeira vez, ele precisou chamar a mãe. Enquanto a mãe não vinha, ele estava sentado num banquinho assim lá esperando. Quando a mãe chegou, falou: ai, meu filho, o que aconteceu? Ele deu um tapa na cara da mãe. E a mãe falou assim, envergonhada na frente do diretor, falou assim: ai, ele está nervoso. Tá bom, mas que criatura que a gente está criando? O que a gente está? Né? Que educação que a gente está passando? Que caracteres nós estamos cultivando nos nossos filhos para aceitar que um tapa na cara da mãe, a criança está nervosa, está certo. Amanhã ele vai matar alguém, porque se entender que isso está certo, que isso é normal, que é natural, o que se faz amanhã? Então, as famílias não podem mais desdenhar dos compromissos que ela assumiu, que é uma missão de criar esses bons caracteres. E educar é difícil. O que eles fazem? É muito mais fácil. Vai, liga uma televisão. Vai, dá um celular na mão de uma criança de 2 anos, 3 anos e larga lá. E aí, que tipo de educação que você está dando? Que caracteres que você está se criando? Mais tarde, a criatura sofre mesmo, não tem jeito, porque os valores são diferentes. Olha só, aí vem a Joana de Ângeles, né, no livro Após a Tempestade, dando uma dica aí. O cultivo da prece, a conversação edificante, o exercício da meditação e da reflexão, as ações nobilitantes, o labor pelo próximo, conseguem fortalecer o homem com energias específicas, forrando-o das agressões físicas como espirituais, propiciatórias das distonias múltiplas, promotoras das doenças mentais e obsessivas que tanto o infelicita. Olha lá, não quer sofrer com depressão? Olha lá, prece, conversação edificante. Conversação edificante é conversação boa, porque muitas vezes estamos reunidos em 2, 3 lá, mais de meia hora a conversa já descamba para as coisas que não precisa. Exercício da meditação e reflexão, isso aí Santo Agostinho fala, ao final de cada dia, passar em revista a vossa consciência e veja como é que foi sua jornada. Para um minutinho, pensa o que você fez, o que você fez de bom, o que você fez de ruim, para realinhar as nossas ações a todo dia. Labor pelo próximo, lá, sai de dentro de si, vai se preocupar com o sofrimento alheio, né? Conseguem fortalecer o homem com energias específicas. Ou seja, se a gente pautar a nossa vida por essas ações aí, provavelmente a gente nunca vai ser vítima da ação da depressão. Olha lá, combatendo a depressão, vamos ver. Como combater a depressão?
além de validar, esse aqui é importantíssimo, não adianta achar que você resolve o teu problema de depressão sozinho. Validar tratamento médico, psicológico e psiquiátrico, o Espiritismo, através das casas espíritas, proporciona o tratamento espiritual. Então, primeira coisa, está sofrendo sintomas de depressão? Está jóia. Tenha humildade de achar que você precisa de um profissional. Porque a gente criou um preconceito de que quem procura psicólogo, psiquiatra, é louco. Não, louco é quem não procura quando precisa. Porque a gente, precisando, tem que ter essa humildade de procurar esses profissionais que estão habilitados a nos ajudar no momento de dificuldade que a gente tem. E qual é o problema? Qual é o problema de eu procurar, de eu até me precaver? Mas estou numa situação que eu preciso, tem que buscar esse apoio médico. Ninguém em casa espírita promete, não precisa de um médico não, que aqui nós vamos te curar. Não cura. E se prometer, está mentindo. Precisa primeiro do tratamento médico. Vai lá com psicólogo, psiquiatra, quem está habilitado a lhe dar um medicamento quando for, a lhe fazer as terapias que são necessárias para você aceitar aquela situação e poder driblá-la, né? Consiste agora na casa espírita. O que a gente pode fazer? Palestras doutrinárias, passes magnéticos que ajudam, porque muitas vezes, porque é um erro falar assim, a depressão é força da obsessão. Não, às vezes tem obsessão e às vezes não tem. E às vezes o teu estado obsessivo faz atrair um obsessor, porque você começa a vibrar numa faixa muito ruim, deletéria. Então, não quer dizer que, porque eu estou sofrendo um processo de obsessão, ou melhor, um processo de depressão, é porque tem um obsessor. Então, casa espírita lá, passe, palestras, incentivo do hábito de leituras esclarecedoras e edificantes, para que a pessoa compreenda melhor sua realidade como espírito imortal, reencarnado e busque mais eficientemente a elevação de sua autoestima. Então, a casa espírita faz esse papel. Então, a gente começa a vir na casa. O que a gente fez aqui preliminarmente para entender a razão do nosso sofrimento, para entender que não é Deus que está punindo ninguém, que está impondo sofrimento a ninguém, para entender que nós somos os artífices do nosso próprio sofrimento, para entender que o gênero de prova que nós estamos passando de sofrimento, nós escolhemos porque é melhor para nós, para edificar a fé no futuro que a gente tanto fala, que nos faz suportar as tribulações da vida com calma, com resignação, com paciência, na certeza de que Deus está operando por nós, que a nossa vida espiritual vai ser muito melhor conforme a resignação que a gente tiver agora diante dos nossos sofrimentos. É isso que a casa espírita nos permite compreender. E quando a gente compreende, a gente tem uma fé raciocinada, a gente tem uma fé coerente. Nós não temos uma fé imposta. A nossa fé decorre da compreensão que a gente tem do que é a vida, do que é o sofrimento, do que é essas passagens que a gente tem que ter por aqui. E isso vai nos confortando mais e vai nos fortalecendo, para que, se a gente chegar nesse quadro de depressão, isso vai nos ajudar a sair. E nos ajuda muito mais a nem cair nesse quadro, quando a gente tem essa consciência da realidade da nossa própria vida. Aí a gente vem, mais coisas para ajudar. Prestar ajuda a quem necessita, uma vez que ajudar aos outros nos tira das nossas preocupações, na medida em que entramos em empatia com outras pessoas. Ou seja, quando a gente ajuda os outros, nós começamos a colocar o nosso amor em ação. E a gente combate o nosso egoísmo, porque a gente começa a entender que tem muito mais pessoas sofrendo que nós, que o nosso sofrimento não é o maior do mundo, que a gente pode até sair de dentro de nós mesmos para ajudar os outros. Lançar-se no trabalho voluntário é um dos mais poderosos modificadores do estado de espírito. A prece funciona para todos os estados de espírito, sobretudo a depressão. E a prece, meus irmãos, a gente precisa aprender a fazê-la, né? Porque muitas vezes a gente pede coisas que a gente não precisa. O que a gente tem que pedir invariavelmente pela prece? Força para passar por aquilo que a gente tiver que passar. Nós não somos donos do nosso futuro, então, se a gente não tiver essa consciência de que o que eu estou passando é o melhor para mim, dificilmente eu passo bem. Então, a prece nos dá força, ela nos ajuda a vencer esses momentos difíceis que a vida nos reserva. Segundo Emmanuel, não existe melhor remédio que o Evangelho, né? Para todo tipo de doença, seja ela do corpo ou da alma.
E a conclusão que nós chegamos é essa daí que está no livro da Joana de Ângeles, dizendo o seguinte: a depressão tem a sua gênese no espírito, doença da alma, que reencarna com alta dose de culpa, quando renteando no processo da evolução, sob fatores negativos que lhe assinalam a marcha e de que não se resolveu por liberar-se em definitivo. A criatura trouxe, ao reencarnar, uma alta dose de culpa que ainda não se liberou. Então, quando ela se vê no estado adulto, obviamente que mesmo passando pela fase do esquecimento, essas marcas que ela tem dentro da alma estão dentro de si, vão se exaltar agora. Com a consciência culpada, sofrendo os gravames de que lhe dilaceraram a alegria íntima, imprime nas células os elementos que a desconectam, propiciando em largo prazo o desencadeamento dessa psicose que domina 100 de milhões de criaturas na atualidade. Já estamos em 300 de milhões dessas criaturas na atualidade. Então, olha lá, a consciência culpada, ela dilacera a alegria íntima e isso afeta o nosso corpo, as nossas células. Se desejarmos examinar as causas psicológicas, genéticas e orgânicas bem estudadas pelas ciências e que se encarregam de penetrar o problema, temos que levar em conta o espírito imortal, gerador dos quadros emocionais e físicos de que necessita para crescer na direção de Deus. Ou seja, ao trabalhar-se a depressão, se o médico não levar em conta as experiências do espírito imortal, provavelmente ele não vai conseguir atingir o seu desiderato, que é curar o paciente. Para terminar, vem aí uma frase do Inácio Pereira, do Carlos Bacelli, no livro Saúde Mental à Luz do Espiritismo. Jesus Cristo no coração é equilíbrio na cabeça. Por isso o Evangelho é, por excelência, o livro da saúde mental. Então, meus irmãos, a nossa vida é aquilo que a gente quer fazer dela. Nossa vontade é a maior potencialidade da alma. Ela nos guia para onde a gente quiser. Que nós possamos usar a nossa vontade para refrear em nós as nossas más condutas e nos tornarmos criaturas melhores a cada dia. Muita paz a todos.